Olá, muito bom dia. Salve, salve. Vai começando aqui pela Jovem Pan Morning Show. Sim, o nosso Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A revista radiofônica da Pan, que traz informação, prestação de serviço e entretenimento. Tudo isso no papo desta seleta bancada do rádio brasileiro na quarta-feira, 4 de abril de 2018. É hoje, hein? Ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem no início da tarde para analisar o pedido de Lula para não ser preso. Ontem, o caldeirão político ferveu ainda mais em razão de um comentário do comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas. É só tristeza, hein? Saiba por que a Justiça do Rio de Janeiro autorizou que seja arrombado o apartamento do cantor e compositor João Gilberto. A decisão atende a um pedido da filha dele, a Bebel Gilberto. É gol de placa. Com uma bicicleta espetacular, Cristiano Ronaldo coloca a bola no fundo da rede em partida válida pela Liga dos Campeões. A torcida adversária só restou o aplauso. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar Piccoli. Eu quero saber qual é a nossa hashtag de hoje. Solta o som aí que hoje tem até trilha sonora. Tá vendo, Edgar? Hoje é dia. Com essa decisão do Supremo, teremos mais uma dica. Quem sabe uma prova sobre que país é esse, não é verdade? Se a decisão não sai hoje, Edgar, você sabe que pode acontecer demorar. Isso, né? Mais uma prova do que é o nosso Brasil. Vamos descobrir muito sobre esse nosso país hoje, né? Se as coisas se forem empurradas pra frente com a barriga, forem prescrevendo. Será, Edgar? Vamos ver. Vamos esperar. Pois é, agora sem comentários. Eu quero saber já a gente discorre dos a respeito. Especialistas da internet, dos tuiteiros, deles que sabem exercitar o IC como ninguém, não é verdade? Hashtag eu ministro do STF. O que é que você faria? Você vai pôr a toga na galera? Eu acho que muitos gostariam de estar nesse lugar ou não, fugiriam, Edgar. Teriam alguma outra coisa mais importante pra fazer, eu não sei. Vai saber. Estariam cansados e teriam que resolver em uma outra oportunidade. Eu quero saber. Hashtag eu ministro do STF. Eu sei que tem um GIF que te representa, tem um meme, tem uma teoria, tem alguma coisa que você gostaria de fazer. E eu tô esperando a participação de vocês no Twitter. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês. Falado, Paulinho. Olha, eu vou acompanhar a sua aqui e vou oferecer a toga também aos nossos ouvintes que interagem aqui pelo nosso WhatsApp. 11-931-17009 é o nosso número. É o seguinte, eu quero que você responda pra gente, né, em mensagens de áudio ou vídeo, como você votaria na análise do habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula, hein? Coloque a toga, justifique pra gente em mensagens de áudio ou vídeo. Aliás, você pode até lançar mão de temas aí muito comuns, né, ali no plenário do STF, né, como data vênia, temas comuns, Tonholi, são temas corriqueiros para você que trata desse assunto, hein, Tonholi? Termos, né, termos. São termos corriqueiros para você que trata desse assunto. Excelso pretório. O que seria excelso pretório, Tonholi? Absolutamente claros para mim, meu caríssimo pré-claro Edgar Piccoli. Vai lá, manda sua mensagem pra gente dizendo como você julgaria se fosse o ministro do STF. Coloque a sua toga, mande mensagens em áudio ou em vídeo pra gente aqui. 11-9... Vou falar devagar que ontem reclamaram que eu falo rápido, né? Fala lentamente pro pessoal salvar nos contatos agora esse WhatsApp. Então vai lá, 11, que é o prefixo, 931 17 1000 que podemos traduzir para 1009. Edgar, e Excelso Pretório o que é uma própria denominação para Supremo Tribunal Federal. Nossa.
Tá certo. Então tá falado. Sou inteligente. Lance mão aí de sabe data vênia, esse ao supretório, para justificar aí como você votaria nesse pedido do habeas corpus do ex-presidente Lula, que vai ser votado hoje, a partir das 2 no STF. Mensagens em áudio e em vídeo, hein? 11 931 17 1009 é o nosso número. No mais, para ver o Morning Show, é só baixar o aplicativo da Jovem Pan. Também transmitimos pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo sempre extra para você no nosso perfil do Facebook. Também passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Que é isso? Olha o gol! Golaço! Golaço! Gol! Olha aí, Vini, vamos lá. Dele, Edgar. É dele quem? O que aconteceu que o Galvão quase perdeu a voz, ficou enlouquecido, perdeu o fôlego. Olha, ontem na partida entre Real Madrid e Juventus, válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo não fez um gol, né, Edgar? Ele fez uma obra de arte. Uma pintura. Uma verdadeira pintura. Foi simplesmente espetacular o que esse jogador aí, que já tem 5 bolas de ouro, fez ontem no futebol. Esse gol merece já, pra mim, o Puskás, né? Porque não só pela beleza, eu acho que o Cristiano Ronaldo conseguiu chegar no seu ápice, né? Fenomenal. Como jogador. Agora, pela importância também, o cara não fez um gol desse num simples amistoso, né? Ele fez uma quartas de final de Liga dos Campeões contra a Juventus, fora de casa. Então, já tinha feito o primeiro gol do jogo, né? Esse foi o segundo gol dessa partida. E simplesmente incrível, Edgar. O Cristiano Ronaldo fez mágica. Animal, olha, eu não sei, podem falar aí Messi, Neymar, gente, mas o Cristiano Ronaldo é um fenômeno do futebol. É um fenômeno. O preparo físico dele, a agilidade, o primeiro gol, inclusive, a antecipação que ele faz e mete de biquinho. Impressionante. É impressionante. Ele se reinventou como jogador, né, Edgar? Porque, obviamente, com 33 anos, ele já não tem aquela mesma velocidade, aquela mesma explosão. Então ele é um jogador hoje que fica muito mais ali dentro da área. Goleador. Mas agora vira um goleador e gols belíssimos como esse que a gente viu ontem. As capas dos jornais pelo mundo todo, como a gente está vendo na nossa tela agora, exaltando esse feito aí do Cristiano, né? O A Bola és o maior, o Sim. Record do outro mundo, né? Todo mundo falando que o Cristiano Ronaldo aí, jogador realmente de outro planeta, lá o Asa, de que planeta viniste, né? Então vamos ver, Edgar, essa pintura aí do Cristiano Ronaldo e reparar também na reação da torcida da Juventus, que não resistiu, assim como todos, né, que estavam assistindo o jogo, se levantou e fez o que o Cristiano Ronaldo merecia realmente, bateu palmas para esse gênio do futebol. Vamos Solta ver. pra gente, Bia, por favor. Nossa, animal, hein? Perceba agora a reação da torcida da Juve, olha lá. Correu pra torcida do Juventus? Tava fora de casa, né? Tava mais próximo ali. Não, e olha como ele se reposiciona, ele volta pra trás pra ficar na posição. Cara, é Ele impressionante. confunde toda a zaga, né? É impressionante. Da Juve. E depois também no terceiro gol do Real, né? Que foi o gol do Marcelo, um golaço também. Ele tem participação ativa, então tá sendo extremamente decisivo aí o Cristiano Ronaldo nessa temporada, mais uma vez, né? Mais uma vez, muito decisivo, já são 14 gols aí em 10 jogos nessa edição. Olha essa montagem agora que o Globo Esporte fez, a altura aproximada que o Cristiano Ronaldo Bateu chega na ali bola. com o pé direito dele, 2 metros e 10 centímetros é a altura que o Cristiano Ronaldo chegou aí nessa bike, né, nessa bicicleta impressionante. E aí depois perguntado, né, após o jogo, o técnico do Real Madrid, o Zidane,
que já fez um golaço também em uma final de Liga dos Campeões, aquela em 2002, num sem pulo, né, contra o Bayer Leverkusen. Ele até brincou, né, Edgar? Ele falou assim, olha, o meu foi mais bonito. O do Cristiano foi sensacional, mas o meu foi mais bonito. Mas você viu a reação do Zidane também? A hora que o Cristiano fez esse gol? Vamos ver a reação do treinador aí do Real Madrid? Olha só, botando a mão na cabeça e não acreditando no que tava... É aquela coisa, isso foi algo antológico, né? Impressionante. Ele desacreditou. Né? Ele né? falou, esse momento aí, eu sou treinador, mas esse momento eu me senti como um torcedor, realmente vendo algo fantástico sendo realizado na minha frente. E fantástico foi a fala também que o Cristiano se limitou a dizer. Não ficou se exaltando também, não. Só falou, realmente foi fantástico, falou que esses aplausos da torcida adversária foi algo que ele nunca viu, nunca tinha passado por isso. Teve comentário também aí, ó, do LeBron James, né, que colocou no Instagram dele aí a foto do Cristiano Ronaldo, e também fez ali um comentário. Por que faz isso, né, Cristiano? Então foram vários... O Buffon, que tomou esse gol do Cristiano Ronaldo, né? O Buffon, que é um dos maiores goleiros da história, chegou a comparar o Cristiano com Messi, Pelé e Maradona. Olha, lembrando do gol de bicicleta do Pelé no Cosmos de Nova York, que eu achei, aliás, mais bonito que o do Cristiano Ronaldo. Olha aí. Bom lembrar também, hein, Togui. Mas, assim, com o Messi sempre tem as comparações, né? O Buffon foi um pouco mais além aí, né? Comparando ele com Maradona e com Pelé. E aí, nessa de comparar, vamos ouvir então também e ver o comentário do nosso Mauro Betting, Edgar, que agora tem uma nova religião, viu? Vamos ver qual que é a nova religião do Mauro. Então, vamos ver. Eu sou messiânico. Para mim, o maior jogador da história deste planeta, porque Pelé é de outro, é Lionel Messi. Mas eu acabo de me converter de vez ao cristianismo ronaldista. Felizes somos nós que podemos ver ao mesmo tempo Messi e Cristiano. Messi é quase que um satélite do planeta de onde veio Pelé. E o artilheiro desse planeta é o Cristiano Ronaldo, que acaba de destronar o maior goleiro de todos os tempos desde 1863, Cristiano, que acabou com Buffon. Em 11 finalizações na meta do Buffon e todos os confrontos entre Real Madrid e a Juventus do Buffon, o Cristiano Ronaldo fez 9 gols no Buffon. E o último que ele fez de bicicleta, depois de um lance que ele atrapalhou o Chiellini e Buffon, das melhores duplas de zaga dos últimos anos, e só porque ele é Cristiano Ronaldo, já dá pra imaginar. Na altura que ele foi, na bicicleta que ele deu, repito, eu acabo de levar ao cristianismo ronaldismo. E eu que sou messiânico, eu que sou politeísta. E não dá para ser ateu quando vivemos dias de deuses nos gramados. Em dias e noites de profunda ignorância e intolerância entre nossos campos e tempos, é maravilhoso ver a torcida da Juventus, praticamente eliminada da semifinal da Liga dos Campeões, aplaudir esta obra-prima, um dos gols mais lindos e históricos, não só da Liga dos Campeões, mas do futebol. Graças a esse monstro, a esse deus da bola que é Cristiano Ronaldo, nesse, digamos, Olimpo divino que tem Messi e que tem cada vez mais Cristiano. Boa. É isso, tem que exaltar os dois, né? Nós temos que agradecer por poder ver esses dois jogar muita bola, e o Cristiano ontem com essa obra-prima. E olha, esse gol foi muito difícil. Eu fiz muitos gols assim. Só que não foram televisionados, né? Pelada, né? Posso afirmar que realmente é muito difícil, complicado, né, fazer esse movimento, viu? Sim, na pelada de grama sintética ali, vai. Não, no videogame mesmo. Mas ó, vamos terminar então, Edgar. A gente já ouviu no começo aí a narração Galvão, né? do Galvão. Vamos ouvir também um narrador espanhol da rádio Onda Cero, narrando esse gol aí e indo à loucura com o gol de Cristiano Ronaldo. Vamos ouvir. Aqui. Va a sacar Carvajal, el centro viene para Ronaldo. Ahí va. ¡Mamma mía, qué gol! ¡Mamma mía, qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Ronaldo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Ronaldo! ¡Mamma mía, qué gol! É incrível. Impressionante. Muito bom. Parabéns aí ao Cristiano Ronaldo. Sensacional. Vamos em frente aqui no Morning Show, tratando de outro assunto agora no programa. Olha, ontem uma mulher abriu fogo na sede do YouTube na Califórnia. Já foi identificada pela polícia. Quem é essa mulher, Paulinha? Olha, o nome dela é Nassim Najaf Ardan. Ela, inclusive, tinha canais no YouTube.
Edgar, e se definia como atleta vegana e a mais conhecida e famosa ativista dos direitos dos animais na Pérsia, promovendo o veganismo e o estilo de vida saudável e humano. E aí, o que é que agora está se discutindo? A motivação disso, né? Começou esse tiroteio na tarde de ontem, os próprios funcionários do YouTube informaram a polícia e a equipe de segurança, eles evacuaram o prédio, mas 4 pessoas foram feridas, e quando a polícia conseguiu entrar, essa mulher já foi encontrada com um ferimento à bala, né? Que muito provavelmente ela mesma se matou ali depois dessa situação. E aí o que se questiona é por que isso teria acontecido. A princípio houve uma informação meio perdida para a imprensa americana de que teriam acontecido uma discussão doméstica, mas agora essa história mudou. Essa menina, ela mora em San Diego. Os pais já tinham reportado o desaparecimento dela e parece que ela estava muito insatisfeita com o YouTube. Existe até um vídeo dela de 2017 em que ela dizia que a empresa meio que não deixava os conteúdos dela rentabilizarem, meio que cerceavam ali os conteúdos dela. Parece que os pais também informaram de que ela realmente tinha muito bode do YouTube, teria aí nisso uma motivação de ter ido lá e cometido essas atrocidades. Se isso é verdade ou não, a gente ainda não sabe, não é uma informação oficial, é especulação da imprensa, né? Tá tentando aí estabelecer por que é que uma pessoa invade a sede de uma empresa, enfim, atirando. Os vizinhos dizem que foram mais de 15 tiros ouvidos, né? Também não existe a precisão aí de como que aconteceu exatamente a ação dela. Também se ela conhecia ou não essas pessoas, se foi aleatório, né? Ela entrou lá e foi atirando em quem ela viu, ou se ela tinha algumas pessoas em mente. Realmente estarrecedor, né, Edgar? Por mais insatisfeito que você esteja com uma empresa, é meio absurdo imaginar que você invada uma sede, tente matar pessoas que estão lá sendo atendidas, né? Estão hospitalizadas, enfim, e depois cometa o suicídio. Eu acho que é alguma coisa muito além de uma insatisfação. Talvez Pois até Imagina um se ela morasse aqui distúrbio no Brasil e mental. precisasse cancelar uma linha telefônica ou de TV a cabo. Tava lascada, matava todo mundo. Mas é uma recorrente essa, né, Paulinha? Quem gera conteúdo reclama mesmo, né? Da dificuldade que tem na chamada monetização. É uma coisa um pouco difícil de se conseguir algo palpável, algo real, né? Sendo um gerador de conteúdo. Se você não é um estouro que tem milhões e milhões de seguidores e views, você acaba entrando nesse chamado limbo, né? De vídeos ali, da plataforma, né? Mas é alguma coisa que Nada você justifica. Aceita pra assinar Nada e nada justifica, justifica claro. esse tipo de ação que muito provavelmente pode até ter sido motivada por um distúrbio mental, Sim, né? Porque ninguém comete uma coisa dessas Ah, não, estando em normal. sã consciência. Sim. E aí a gente tem os manifestos do CEO do Google, que é o Sundar Pichai, e também da CEO do YouTube, que é a Susan Wojcicki, que ficaram realmente muito chocados com o que aconteceu, assim como os funcionários. Então, estão ali tentando assessorar essas pessoas que estão hospitalizadas, a família, e recuperar também a confiança das próprias pessoas que trabalham ali, né? Porque imagina que terror isso acontecer, acho que nunca eles esperavam por isso. Claro que tem uma equipe de segurança envolvida aí, que até parece que foi bastante eficaz em tirar todo mundo lá de dentro, mas acredito que ali as medidas de segurança para se entrar numa sede agora de uma empresa de Por tecnologia isso, Edgar, devam eu sei ficar que não mais cabe difíceis. brincadeira aqui, mas por isso que eu falo pra vocês tomarem cuidado às críticas que vocês fazem ao Caio. Porque você viu a cara dele, já denota certo descontrole emocional. Tá. Deixa eu perguntar, ninguém morreu, só ela mesma? Tem 4 pessoas hospitalizadas com ferimento a balas, mas ela Sim. foi a única pessoa encontrada morta no local, muito provavelmente. Você não tava ouvindo a matou. notícia? Por isso que eu tô confirmando. Cá pra nós, então foi tarde já, na boa. Louca. Vai, vambora. Próximo. Vamos lá. Vamos girar o assunto. O Supremo Tribunal Federal retoma na tarde de hoje, a partir das 14 horas, a análise do habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula, condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A corte sofre pressão dos dois lados, grupos que defendem a manutenção de um entendimento de 2016, segundo o qual a pena de um condenado pode ser executada a partir da decisão em segundo grau, e de grupos que argumentam que ninguém deve ser preso antes de esgotar todos os recursos na justiça, o chamado trânsito em julgado. Do primeiro grupo, por exemplo, faz parte
parte a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que ontem enviou um ofício ao STF e hoje publica um artigo no jornal Folha de São Paulo intitulado Pela Credibilidade do Sistema de Justiça. Estamos com os nossos olhos e ouvidos em Brasília, na capital federal, aqui com a gente na linha, Zé Maria Trindade, para comentar. Zé, na tua opinião, qual é o peso, né, da opinião da procuradora, né, a opinião expressa aí no texto que ela escreve na Folha e no pedido que ela faz e no endereçamento do ofício que ela faz ao STF? Bom dia. Pois é, muito bom dia a todos. Edgar, ela fala em nome do Ministério Público, o Ministério Público Federal e também os Ministérios Públicos Estaduais. Isso porque os procuradores e juízes endossaram um pedido aqui ao Supremo Tribunal Federal para manter a prisão depois da condenação em segunda instância. Isso para o Ministério Público é muito importante porque significa a espinha dorsal da Justiça. O ex-procurador-geral da Justiça, o ex-procurador Rodrigo Janot, disse aqui em palestra de que logo depois da definição do Supremo de não prisão na segunda instância, o número de colaboradores caiu muito, ou seja, é o descrédito da Justiça, o descrédito da execução da Justiça. A atual procuradora-geral, Raquel Dodge, chega a dizer que justiça que tarda, falha. E mais, não acontece e quando acontece é para a prescrição. Veja bem, está na mesma condição do ex-presidente Lula, o ex-presidente do PSDB, Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas e que será julgado no mês que vem. Se ele não cumprir a pena será prescrita, é o chamado mensalão dos tucanos de Minas Gerais. Então a história é essa. Qualquer advogado lá do interior já coloca na primeira petição um artigo da Constituição para garantir que o processo chegue aqui ao Supremo Tribunal Federal. Não é pedido de justiça, e sim uma estratégia de demorar, de obstruir para chegar à prescrição. Então esse pedido da Procuradora-Geral tem uma força muito grande porque representa todo o Ministério Público e parte importante da magistratura, os juízes que estão longe daqui da Praça dos Três Poderes. Certo, eu passo esse tema para você, Tonholi, para o teu comentário. Aqui no artigo da Folha de São Paulo, a procuradora Raquel Dodge lembra que apenas aqui no Brasil o Poder Judiciário entendia que só se poderia executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem a condenação. E que isso é um exagero revisional que aniquila o sistema de justiça, dando aos poderosos, como inclusive o Caio trouxe como tema ontem aqui, só para quem tem poder e grana, para ficar protelando até que o crime prescreva e a impunidade impere. Vamos aos números. Nós temos no Brasil 711 mil presos. Quantos estão em caráter provisório, esperando alguma coisa da justiça, porque não tem dinheiro para pagar grande advogado para fazer com que haja nas instâncias superiores? 291 mil. Agora, por que o país está dividido? O país está dividido porque o Supremo está dividido. Então, nós precisamos contar para você, caríssimo ouvinte do Morning Show, por que o Supremo está dividido e, por extensão, a população. Embora, na minha opinião personalíssima e de muita gente, nada disso tira o Lula da categoria dos grandes ladrões. Bom, vamos colocar aqui. 2009, um acusado de homicídio foi vender a sua casa. O Ministério Público falou, ele está vendendo a casa porque ele quer fugir. Por 7-4, o STF decidiu, ali no comecinho de 2009, que ele não poderia ser preso, porque o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, fala que você só pode ser preso após o trânsito em julgado, após acabar os recursos. Fevereiro de 2016, também por 7-4, o STF decidiu o contrário, que um cara que estava acusado de roubo tinha que ser preso porque a sentença de 2º grau havia sido dada. Portanto, o STF mudou a posição. No mesmo ano, outubro de 2016, a OAB e o Partido Ecológico Nacional entram com um recurso falando que não pode prender até esgotar todas as instâncias, o que se remete
ao primeiro caso do STF de 2009. Respeitemos o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Só que aí o STF negou por 6-5 esse recurso da OAB e do Partido Ecológico Nacional. E ficou fixado, ainda que em caráter liminar, o que é caráter liminar? Provisório, que quem for julgado em segunda instância e condenado tem que ir para a cadeia. O STF nunca quis votar isso. Por pressão dos advogados do Lula, que se tem cobras ali, no melhor sentido do termo, o José Roberto Batoc é de longe o melhor criminalista do Brasil, conseguiu se elevar o Lula à categoria em que chegamos hoje. Agora o que eu pergunto para o Zé Maria Trindade, e esses 291 mil presos provisórios, os 711 mil presos que a gente tem no Brasil, não tem dinheiro para pagar advogado, ficam jogados aí nas masmorras. Essa é a questão. Então o Lula, que é o pai dos depauperados, que construiu o seu programa de governo em cima de defender uma minoria, acabou se tornando ele a minoria econômica que tem condições de chutar a bola para o alto e chegar onde chegou. Diga lá, Zé. Olha, Tonholi, dizem por aqui que hoje o Supremo escreve a sua história recente, né? É uma decisão que extrapola um habeas corpus ao ex-presidente Lula, mas define muita coisa, inclusive, de como vai funcionar o Supremo Tribunal Federal. É verdade, não é só o ex-presidente Lula, existe uma gama de criminosos que estão condenados e tentando protelar o cumprimento da pena, né? E dentro do próprio Supremo se entende que o julgamento deve se estender a esse entendimento, né? Sobre a constitucionalidade da prisão em segundo turno. O que há mesmo em julgamento é que a Constituição é explícita, diz que não pode ser considerado culpado antes do transitado em julgado. Mas a Constituição é omissa quando fala em cumprir a pena. Não precisa a extinção da pena, o transitado em julgado, para o início do cumprimento da pena. É isso que o legislador, que o Constituinte quis dizer ao definir que ninguém poderá ser considerado culpado a não ser no final da pena, no transitado em julgado, mas cumprir sim. Então, é uma grande responsabilidade e a bola está, portanto, com os 11 ministros daqui do Supremo. Ô Zé, siga com a gente, eu te convido a acompanhar aqui com a gente no Morning Show essa matéria feita pela nossa colega Marcela Lorenzetto, que foi às ruas ontem, dia em que várias manifestações populares aconteceram por todo o país. Roda pra gente, faz favor, Bia. A terça-feira, dia 3 de abril, foi marcada por protestos em pelo menos 23 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A data foi escolhida a dedo, porque era a véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. As manifestações foram organizadas às pressas. A maioria dos protestos foi contra o pedido da defesa do petista, mas também houve atos a favor. Na Grande São Paulo, militantes do MTST estiveram na frente do apartamento de Lula, em São Bernardo do Campo. Mais tarde, a Avenida Paulista foi palco de manifestações pedindo a manutenção sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Grupos como o Movimento Brasil Livre, o MBL, o Vem Pra Rua e o Nas Ruas comandaram um tom do protesto, que teve até show do cantor Paulo Ricardo. A Carla Zambelli, coordenadora do Nas Ruas, lembra que a decisão no STF pode abrir precedentes no Brasil. Eu acho que não só a indignação com relação à decisão do HC do Lula em si, mas o que abre de precedente frente a isso. A gente vê o povo falando não só que o Lula pode ser solto, mas todos os outros, inclusive inimigos políticos dele, como Cunha, por exemplo, né? O MBL contabilizou mais de 100 cidades engajadas nas manifestações. Em Curitiba, o ato aconteceu em frente à sede da Polícia Federal. Em Brasília, o Super Moro apareceu. Um boneco gigante do juiz federal Sérgio Moro vestido de super-herói. Em São Paulo, até pré-candidato à presidência se manifestou. O empresário Flávio Rocha disse que participou das manifestações pró-impeachment e que volta às ruas por causa da sensação de impunidade.
É absolutamente fundamental que a luta continue. Nós não podemos conviver com a impunidade. E por falar em impeachment, uma das autoras do processo que tirou Dilma Rousseff do poder também marcou presença na Avenida Paulista. A jurista Janaína Pascoal destacou o recado do povo nas manifestações. Que nós estamos conscientes que se eles liberarem o ex-presidente Lula, é porque vão liberar todos os demais. Então nós estamos aqui para pedir, por favor, ao Supremo Tribunal Federal que não mude o seu posicionamento, porque a população está vendo o que está acontecendo. Caso a decisão desta quarta-feira seja a favor de Lula, Kim Kataguiri, coordenador do MBL, diz que não dará sossego. Aí você pode ter certeza que a gente vai seguir bem. Aliás, o logo da Jovem Pan, a gente vai partir para cima. Bom, pessoal, a chuva acabou diminuindo a participação da galera por aqui, mas de acordo com a PM, pelo menos 40 mil pessoas estiveram presentes na Avenida Paulista. E eu pergunto para vocês, será que essa manifestação por todo o Brasil, todas as cidades, todas essas pessoas por aqui vão fazer alguma pressão ou conseguir pelo menos mudar a ideia de algum ministro indeciso? Essa pergunta eu deixo para vocês aí no estúdio. E aí, chega? Como é que é? Na opinião de vocês? Chega lá em cima? Eu acho o barulho das ruas? Chega. Desde que o Juscelino Kubitschek disse nos anos 50 que o STF precisava ficar atento ao ronco das ruas. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso disse a seguinte frase ontem, que o STF tem que interpretar de maneira racional a manifestação popular. Agora, eu acho que essa manifestação, a função dela é justamente reincidir sobre a ministra Rosa Weber. Por quê, caro ouvinte? Pelo seguinte, apesar de a Rosa Weber, com a caneta dela, ter mandado 58 pessoas para a cadeia após a condenação de segunda instância, ela tem dito, né, Zé Maria Trindade, de um tempo para cá, que ela respeita o princípio da colegiabilidade, ou seja, o princípio da maioria colegiada, o que me deixa numa situação muito desconfortável a respeito de como eu vou preparar o meu coração para hoje a partir das 14 horas, porque eu não sei de tudo que eu li de que lado está a ministra Rosa Weber. E aí, Zé, o ronco em Brasília vai afetar, vai influenciar nesse julgamento de logo mais? Sempre influencia sim. É uma decisão complexa do Supremo e realmente o Tonholi tem razão aí, o voto indecifrável é da discreta Rosa Weber, ela vai definir. Então aqui, só um servição aqui, Esplanada dos Ministérios com trânsito interrompido desde a meia-noite, totalmente vazio, parece domingo por aqui. Há dificuldades para chegar, eu estou falando aqui, Edgar, do Palácio do Planalto. A Praça dos Três Poderes está vazia, não haverá, como nós antecipamos aqui, né, há um decreto que proíbe manifestações aqui na Praça dos Três Poderes. Eu acho absurdo. A praça foi projetada exatamente para isso, para o contato do público com os seus gestores, né, com o poder, a Praça dos Três Poderes. Eu vou até tirar aqui, Edgar, exatamente para mostrar como fica, como está nesse momento aqui a Praça dos Três Poderes. Olha aí, nós estamos falando diretamente daqui do Palácio do Planalto, né? Então aqui, ó, virando aqui é o Palácio do Planalto, né? Ali, lá na frente, olha, está o Supremo Tribunal Federal. Percebam que tudo está vazio, né? Ali o Congresso Nacional, aquela subidinha, olha, tudo vazio. Não passa carro nenhum. Alguns ciclistas aproveitam para passear aqui na Praça dos Três Poderes. Já há uma movimentação da imprensa, jornalistas lá no Palácio do Planalto, né? E você constata, tá vendo? Não está passando nenhum carro aqui à frente do Palácio do Planalto, aquela bandeira, né? Ali o Congresso Nacional, né? E é um momento em que teria muito movimento. Veja bem, um ciclista passando ali, olha, tranquilamente, né? E era um momento em que aqui estaria muito movimentado. Então, a situação é essa. Não há movimento porque tudo está interrompido. As manifestações vão se concentrar exatamente em frente ao Congresso Nacional. Não chegam aqui, portanto, ao Palácio do Planalto. Nós estamos aqui exatamente para a assinatura de um termo importante, viu? É a flexibilização da Voz do Brasil. Depois de 15 anos aí de batalha, a ABERT conseguiu esta flexibilização definitiva
e o presidente Michel Temer assina, portanto, daqui a pouco esta lei. Aí a Voz do Brasil não será mais em Brasília, 19 horas. Obrigado, Zé. Bom trabalho para você, que o dia é longo para você aí. Um abraço, viu? É isso, muito bom dia, obrigado. Vamos lá. Olha, Caio, não bastasse tudo isso que a gente falou com o Zé Maria Trindade, tem um ingrediente aí mais quente nesse já fervilhante caldeirão político brasileiro. O que o comandante do Exército, o general Vilas Boas, disse ontem? Ele fez um pronunciamento, foi um tweet, né? Exatamente. Ele foi ao Twitter para manifestar a preocupação dele enquanto pessoa física, dele também enquanto pessoa jurídica, representando o Exército Brasileiro. Ele, para você que nos acompanha com imagens, é quem aparece aí na foto, o general comandante Eduardo Vilas Boas. Ele postou um tweet ontem à noite dizendo que compartilha do mesmo anseio que todos os cidadãos brasileiros, que é o repúdio à impunidade. Vamos lá, ver o tweet dele. Ele colocou assim: asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Essa frase última deixa aí um entendimento em aberto. Vou repetir. Quais seriam essas missões institucionais do né? Exército? E agora? Depois ele postou, questão de segundos, depois colocou: nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Eu concordo em gênero, número e grau com o general Eduardo Vilas Boas. Como ele representa uma instituição que é foco das atenções de muita gente, esse tweet dele repercutiu. Uma coisa é o Caio Rocha falar qualquer groselhada no Twitter, outra coisa é o general do Exército falar, ainda mais com uma entrelinha dessa, né? O Exército está atento, se mantém atento às suas missões institucionais. O que ele quis dizer com isso? Alguns generais ouvidos pela imprensa, sob condição de anonimato, disseram que não, que é isso, não tem nada a ver, porque há gente que pensa o seguinte: pô, pera, ele tá falando em golpe militar? Alguns generais falam: imagina, ele só tá manifestando aí uma preocupação e tal. Porém, alguns militares notórios foram ao Twitter também, à imprensa, se manifestar. Vamos começar por ele? O general Paulo Chagas, pode ser então, pode ser. O general Paulo Chagas, que também é do Exército, tuitou: caro comandante, amigo e líder, receba minha respeitosa e emocionada continência. Tenho a espada ao lado, a sela equipada, o cavalo trabalhado e aguardo as suas ordens. Meu Deus! Meu Deus do céu! E aí, outro militar, vamos ver o que disse Jair Messias Bolsonaro. Ele falou: o partido do Exército é o Brasil. Homens e mulheres de verde servem à pátria. Seu comandante é um soldado a serviço da democracia e da liberdade. Assim foi no passado e sempre será. Com orgulho, estamos juntos, general Vilas Boas. Aí ele se apresenta: Jair Bolsonaro, capitão e deputado federal. Rodrigo Janot, o ex-procurador-geral da República, também se manifestou, porque deixou aí a entender: pô, é um golpe militar que tá vindo aí, não é? Janot disse o seguinte: se for o que parece, outro 1964 será inaceitável, mas não acredito nisso realmente. Outra instituição que a gente espera um posicionamento: a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, mandou uma nota oficial em nome da própria ordem e disse o seguinte: que não existe solução para o país fora da Constituição e da democracia. Já meio que numas de colocar uns panos quentes ali: não, gente, pera aí, calma lá, fora da ordem da democracia não tem saída. Então cabe cada um interpretar aí a fala do general Vilas Boas. Mas ele mesmo disse que não, ele só está demonstrando aí a preocupação do Exército e, claro, como ele citou os cidadãos, dele mesmo também. Vamos lá, Tonholi, o que você pensou dessa fala aí? Porque se o Exército não está acima dos outros poderes,
Também nada impede do comandante das Forças Armadas expressar a sua opinião ali, corroborada inclusive por vários dos outros líderes do Exército. O que você pensou a respeito dessa fala aí do general Vilas Boas? Como se chama em direito a leitura de uma mensagem legal, ou seja, da lei, ao pé da letra? Se chama exegese. Então vou fazer uma leitura exegética do que escreveu o general Vilas Boas falando a respeito à Constituição. Bom, vamos respeitar a Constituição, escreveu o general Vilas Boas. Se a Constituição diz no artigo 5º, inciso 57, que as pessoas só podem ser presas após a condenação em última instância, ou seja, transitando em julgado, eu depreendo que o general Vilas Boas está defendendo a causa do Lula porque ele quer ver cumprida a Constituição, porque ele escreveu isso. Por outro lado, a minha visão personalíssima vem de uma frase que o ex-marechal Humberto de Alencar Castelo Branco falou sobre militar que gosta de sair da caserna para dar opinião. Abre aspas, não passam de vivandeiras alvoroçadas a rondar os bivaques em que habitam os granadeiros. O que são bivaques? São valas. Portanto, as vivandeiras alvoroçadas, no dizer do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, tem que calar a boca. Função de militar é no quartel. E não ficar dando uns textos que parece decifra-me eu te devoro. Eu fiz 10 leituras diferentes da mensagem do general Vilas Boas. Uma das leituras propende à defesa do Lula, outra leitura propende à volta do poder militar de 64, como interpretou o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Portanto, Vivandeira, fica na sua, cala a boca. E até uma outra leitura, caberia você dizer que ele está fazendo um comentário baseado na Constituição, ele alega tudo, mas que poderia favorecer, exigiria, pressionaria o STF a votar contra esse HC. Também cabe, não cabe? Cabe tudo ali. Parece coração de mãe a frase dele, cabe tudo. Agora, 10h46, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Elas transformam as relações, as pessoas, os negócios. E hoje a gente tem uma pessoa especial para falar sobre isso aqui, que é a Vanessa Oliveira, da SI Sistemas. Eles desenvolvem sistemas digitais de gestão e ela vai contar para a gente, né, Vanessa, como que o digital transformou a sua vida. Olá, Marta. Eu vim de uma origem bem humilde. Eu sou filha de doméstica e quando eu tive a oportunidade de estudar, eu resolvi estudar na área de tecnologia. O meu esposo, que é meu sócio na SI14, que somos sócios hoje na SI14, na época me orientou que seria uma área bem interessante, ele já estudava na área. Resolvi estudar, entender melhor desse assunto e a gente gostou tanto que nós abrimos essa empresa em 2008 e a gente percebeu que é possível mudar empresas, mudar pessoas e fazer com que empresas cresçam através do digital. Então, é bem bacana quando eu vou nas empresas, tenho contato com os donos, com as donas das empresas, que eles veem que tem uma mulher na área, que é bem raro no nosso país ainda, e que isso pode, de fato, ajudar eles. Que o digital, ele também pode ser humano, que você pode atrair pessoas para ele e, com isso, fazer as empresas crescerem, venderem cada vez mais e desenvolver melhor ainda nosso país. Muito legal. Então a gente vê o digital transformando negócios, que transforma a vida das pessoas, e esse é o empreendedorismo que transforma o Brasil. E aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital. Jovem Pan Morning Show. Olha a temperatura aqui do nosso intervalo no debate, que seguiu adiante, hein? Olha aqui, vocês devem se lembrar, o nosso próximo assunto agora, vocês devem se lembrar, aconteceu em maio de 2016, quando um rapaz acabou morto dentro do quarto onde estava hospedada a ex-modelo e apresentadora Ana Hickman. Como se esquecer disso, né? Foi um caso que tomou uma proporção nacional aí, né? Esse caso teve uma repercussão muito grande e ontem a justiça absolveu o cunhado da apresentadora. Vamos lá, conta essa história, relembra essa história pra gente, Vini. O Gustavo Correia, né? O cunhado da apresentadora Ana Hickman acabou sendo absolvido aí. Ele foi acusado de matar o Rodrigo de Pádua,
né, a acusação era de homicídio doloso, né, quando não há aí a intenção de matar. Então, para a gente relembrar um pouco esse caso que aconteceu em maio de 2016, né, Ana Hickman estava em um hotel em Belo Horizonte, ela, o cunhado e a mulher do cunhado dela, que é assessora dela também. Este cara, né, que se dizia fã da Ana Hickman, né, depois se descobriu ali nas redes sociais que ele era completamente doentio, obcecado, ficcionado, né, aficionado aí pela Ana, mandava mensagens para ela, algumas mensagens ofensivas, né. Ele invadiu este hotel, né, ele estava armado, conseguiu entrar dentro do quarto onde estava a Ana Hickman e ele pede para os três ficarem de costas, né, na parede, até que o Gustavo Correia, ele toma a decisão ali de reagir. O Rodrigo acaba atirando, né, até na mulher do Gustavo Correia e a assessora da Ana Hickman, e aí eles travam ali uma luta braçal no chão quando o Gustavo efetuou ali 3 tiros na nuca do Rodrigo nessa reação, né? O Rodrigo acabou morrendo, a mulher do Gustavo resistiu, né, esse tiro que ela sofreu, e aí ele acabou sendo denunciado aí pelo Ministério Público por homicídio doloso quando não há a intenção de matar. O argumento aí, Edgar, do Francisco Santiago, que é o promotor do caso, é de que como o Rodrigo foi morto com 3 tiros na nuca, houve excesso de legítima defesa e se configura um crime de homicídio. Aí a juíza do caso, né, considerou o quê? Considerou que a luta corporal entre o Gustavo e o Rodrigo, sem que o fã largasse a arma, a tensão do réu e a ausência de fatos comprovam que o cunhado de Ana Hickman estaria no controle da situação quando atirou. Né? Então ela diz assim, ficou demonstrado durante a instrução do feito que os disparos efetuados pelo réu foram sequenciais e não efetuados da forma como narrado na denúncia, que dizia que isso ocorreu com a vítima já desfalecida no solo. Né? Então a denúncia dizia o quê? Que o cara ali já estava desfalecido, já estava morto e o Gustavo teria efetuado mais dois disparos, né? O promotor queria encontrar a marca de batom, de oferecer qualquer resistência. Aí ela ainda continua. Se o acusado Gustavo efetuou 1 ou 3 tiros, tal questão é resolvida com o conhecimento pacífico e indiscutível de que a legítima defesa não se mede objetivamente, pois a pessoa que luta por sua vida desfere tantos tiros quanto sua emoção no momento. Pois é. Ou mesmo seu instinto de preservação demonstram ser necessários. Nenhum de nós, em momento de contenda física incessante, como comprovado, consegue ter discernimento se está efetuando disparos estritamente necessários para resguardar sua vida. Pois é. Como é que você vai discernir na hora? Quanto tempo depois, como é que você agora, vai saber ele na foi hora, inocentado, Vini? Foi em maio de 2016, então um pouco mais de 2 anos. Quase 2 anos. Passando por esse processo, E ainda né? pode, o promotor disse que vai recorrer ainda do caso, ainda vai tentar incriminar o Gustavo. Vamos ouvir o desabafo também do Gustavo? O promotor vai tentar incriminar de novo? Vai recorrer. Meu Deus Vamos ouvir do o céu. desabafo do Gustavo Correia, Edgar, que comemorou aí a decisão. As mensagens, Instagram, WhatsApp, telefonemas e tudo mais. Não consigo atender todo mundo. Graças a Deus, muita gente me apoiando. Acredito que não poderia ter sido diferente, né? Todo mundo se coloca no meu lugar. A situação ela é bizarra e absurda, como eu já disse. Não me arrependo de nada, não me arrependo do que eu fiz. Faria tudo de novo. São 3 decisões favoráveis a meu respeito. Contra a decisão do promotor que insiste em me incriminar, né? Esse episódio não acabou, mas a gente já tem um céu azul pela frente. Então, de novo, eu agradeço o apoio de todo mundo e assim que possível eu respondo todas as mensagens, tá bom? Um beijo e segue o jogo da vida. Só fazendo uma correção aqui, eu falei homicídio doloso quando não há intenção de matar. Obviamente que quando há intenção de matar. Sim. E é por isso que ele foi acusado aí pelo promotor, mas acabou sendo absolvido aí pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você sabe o nome do promotor?
Sei, é o Francisco Santiago. Francisco Santiago. Para ser promotor, deve ter estudado direito, deve ter tido uma qualidade legal de vida financeira, para ter paz, calma, sossego para estudar, para chegar onde chegou. Parabéns, mérito dele. Mas não enfrentou, provavelmente, o mundão, né? Aí afora e tal. Agora queria ver se o bandido, o ladrão, o louco, o psicopata entrasse na casa dele, zoasse a mulher dele, o que ele ia pensar? Bom, segue o jogo. É isso, Edgar. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Paulinha, vem comigo, vem. Fala, Ed. Como é que tá a nossa hashtag nessa segundona aí, que pode decidir o futuro do ex-presidente Lula? O habeas corpus será analisado logo mais pelo Supremo Tribunal a partir de 2 da tarde. E aí, olha, a nossa estamos entrando e saindo dos assuntos mais comentados do Brasil com hashtag Eu Ministro do STF. Está maravilhoso. Vamos ver alguns tweets das pessoas aqui. Vamos lá. Diego Souza. Hashtag Eu Ministro do STF proibiria os altos preços da pipoca no cinema. É verdade. É inconstitucional. Você vê que as pessoas querem agir em diversas áreas. Gasta mais na pipoca do que na entrada. Erisec. Hashtag Eu Ministro do STF trabalharia todos os dias cumprindo o trabalho para o qual fui designado. Queridos. Queridos foi eu que pus no final para dar aquela cutucada. Vladimir Santos com um tweet que não é dessa vez. Então vamos lá. Acho que são só esses dois. O Ratinho, Ana Maria Braga e o Raul Gil não fazem parte dos nossos tweets de hoje. Hashtag Eu Ministro do STF. Mandaria os prints corretos para a produção desse programa. Vou agora me empenhar em fazer isso. Obrigado. E aqui também pelo WhatsApp a gente perguntou, passou a bola aqui, pôs a toga em você, ouvinte do Morning Show, pedindo a tua análise, né? Como é que você julgaria esse fato aí, esse caso do habeas corpus que tá no colo do STF ali, para você dar a tua opinião, colocar a toga e justificar o porquê. E os ouvintes, claro, sempre nos atendendo, sempre participando e interagindo aqui com o Morning Show. Bom dia, Morning Show. Aqui quem fala é o Brian Lip, Boston, Massachusetts. Eu aplicaria a resolução que foi decidida em 2016. Eu não daria o habeas corpus para um bandido condenado já em segunda instância. Eu acho que seria um retrocesso dar o habeas corpus para ele. E se o STF fizer isso, ele está abrindo uma exceção, algo que não é legal para uma Suprema Corte. Bom dia, Jovem Pan Morning Show, aqui é Roberto Assunção de Santo André. A questão é que o habeas corpus do Lula o permite ficar solto enquanto entra com algum recurso, mas ele já é um condenado. Então o condenado tem que entrar com recurso preso, na minha opinião. Ele tem que ficar preso e entrar com recurso. Não ficar por aí solto, falando o que bem pretende, e o povo tem que ficar engolindo esse cara. Ele não é mais nada, ele não é mais presidente da República, tem que ficar calado. O condenado não tem direito de abrir a boca. Luiz Ascioli de São Paulo. Se eu fosse ministro do Supremo, eu ia pedir renúncia de todos os ministros nesse instante, para que se pudesse colocar um ministério novo. Isso que nos resta. Para mim, eu julgaria sim. Coloco a minha toga e Vox Populis, Vox Dei. Voz do povo é a voz de Deus. Queremos justiça. Cadeia nesse cara que, com o triplex, transgrediu Alex. Então, cana nele. Dorival, do Capão Redondo, São Paulo. Show aí. Valeu, curto muito. O triplex regrediu o Alex. O cara é seu aluno, então, olha. Aquele Fumex. Mandou latir. Duralex é de Lex. Como juíza do STF, eu condenaria em segunda instância e prenderia os culpados, porque não é possível tanta impunidade. Agora, depois do jogo correndo, vamos mudar as regras? Nunca vamos evoluir, não vamos dar um passo atrás. Condenação com prisão em segunda instância, sim. Lula na cadeia, já. Tá aí a participação do ouvinte do Morning Show aqui, como vestindo a toga e comentando essa questão do habeas corpus, como eles agiriam, né, se tivessem com a toga ali no lugar do ministro. Não, peraí, não, eu não vou falar essa nota aqui. Esse assunto BBB já deu, né? Nossa, precisa, né? O STF acabaria com o BBB. Coisa chata, meu, ficar falando isso aí. Você aboliu o BBB? Não, mas peraí, pensando bem, o brother Caruso disse que vai arrebentar o Wagner. Isso aí é uma coisa que já coloca na pauta do Morning esse tema aí. Que bafão foi esse, Vini? E aí? Isso que eles eram amigos lá dentro da casa, vai sair dentro do jogo. Chamou pra mão? Pra brigar? Porque assim, o Caruso saiu na semana passada e o Wagner saiu agora, né, Edgar? E lá dentro
eles eram juntos, eram próximos, né? Tinha ali uma certa aliança, ele, Wagner, Caruso e Viegas. Ex-amigos, então. Mas aí num certo momento do jogo, o Viegas, o Wagner acabou mudando de lado do jogo, já teve ali um rompimento, um desentendimento. E aí quando o Caruso saiu, acho que ele viu algumas outras cenas que ele acabou não gostando aí das atitudes e do comportamento do Wagner, que foi eliminado ontem, Edgar, no primeiro paredão duplo dessa edição, com 59% dos votos, aí no paredão com a família Lima, né? E aí depois do programa, tem um bate-papo ali, exclusivo, né, para os assinantes ali do Globoplay, apresentado pela Fernanda, até que foi vencedora das edições aí do Big Brother. E aí eles colocaram ao vivo o Caruso, que tava aqui em São Paulo, né? O Wagner ali do Rio de Janeiro. O Caruso apareceu na tela, mas parece que ele não tinha combinado com a produção o que ele ia falar, né? Porque primeiro que ele apareceu com uma nota de R$3. Toma aqui os seus R$3. Ou seja, R$2, R$5. Você vale quanto essa nota aqui de R$3? Não vale nada, porque isso é falso, Wagner. A nota de R$3 falsa. Pois aí, exatamente. Aí começou a rolar um bate-boca. E aí começou a rolar um bate-boca até que o Caruso, né, chamou o Wagner pro fight. Mentira! Não, né? Você é Eu sou, mano, sua batata assou, irmão. Vem aqui, ó. Eu vou, fica firmão. Eu vou fazer sua batata assar, mano. Eu vou fazer esse churrasquinho de você, irmão. Gente, na verdade... Certeza que você vai. Tá todo mundo aqui em São Paulo te esperando. Todo mundo é quem? Você e quem? Não, na verdade, aqui fora, né, Carol? Querido. Você acredita? O teu palanque é esse aí mesmo. O que sobrou pra você é isso aí, tio. O Carlos... Você também saiu, trouxão. Adivinha, ó. Vem aqui, ó. Gente, casos de família. A Fernanda Você pensa que é ali, fácil mediar, meu? A Fernanda ali, não, mas aqui fora vocês vão se entender. Mas, gente... Que o jogo fica lá dentro, né? Aquela coisa. Vamos ver, eles vão se reencontrar, né? Porque no final do programa voltam todos os participantes ali pra participar da final. Tem a festa, né? Então vamos aguardar aí se realmente vai ter esse fight aí entre Caruso e Wagner. E uma polêmica aí que teve com relação ao Wagner também é que ele foi o único que questionou um pouco o jogo do Kaysar dentro da casa. O Kaysar é o sírio, o gringo, e o Kaysar tem um jeito meio brincalhão. É a tua aposta, aliás, né? É a minha aposta que vai vencer gente. antes do programa começar, tá? É o vidente Vini. E aí ele tinha uma coisa ali falando que o Kaysar tava fazendo um teatro, ele achava que o BBB era um teste de elenco pro Zorra, e teve uma frase dele que chamou a atenção, porque assim, o Kaysar ele quer ganhar o BBB pra quê? Pra trazer a família dele da Síria, trazer os pais dele da Síria para o Brasil. E aí fica aquela impressão de que o Kaysar é pobre, de que a família dele também é pobre lá na Síria. E aí quando o Kaysar foi líder nessa última semana, mostram as fotos da família. É spoiler isso. E aí, o que aconteceu? Imagens da família. Mostraram ali fotos da família do Kaysar. Kaysar. Revanche, hein? E o pessoal falou, não, mas essa família aí não parece ser pobre, parece que é bem de vida. E o Wagner pegou e falou assim, lógico que não. Você acha? Um cara que nada daquele jeito não é pobre. Que nada daquele jeito? Porque o Kaysar costuma nadar muito lá na piscina dentro da casa. Ih, nada bem. E ele falou assim, não, quem é pobre nada desse jeito? Mas o que tem a ver o... Nossa E senhora. aí gerou acabou gerando, falou assim, o que Não. tem a ver uma coisa com ser pobre e não saber nadar, né? E aí ele Olha foi... a associação com as pessoas. Praticou natação, rico. E aí ele acabou confirmando, ele falou, eu conheço pessoas que... eu não conheço nenhum pobre que nada daquele jeito, igual o Kaysar. Mas enfim, acabou sendo eliminado. Vai no piscinão de Ramos pra você ver. E agora restam 7 participantes aí em busca do 1,5 milhão. Tem mais 2 semanas aí de BBB, que agora eles vão fazer um paredão turbo, né? Já sai um no domingo, sai na terça-feira pra acabar logo, que o programa também já deu. Falado, Vini. Vambora, vamos em frente aqui. Tristeza, hein? Diz a ela que sem ela não pode ser. Olha, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou o arrombamento do apartamento do cantor e compositor João Gilberto. Rodrigo Viga, vamos lá. Só tristeza, hein, meu camarada? O que tá acontecendo aí com esse verdadeiro patrimônio da música brasileira? Bom dia pra você aí no Rio de Janeiro, que persiste em ser a cidade maravilhosa. Bom dia, Viga. Fala, MPB, tudo bem? Beleza. Como é que você tá? Tranquilidade. Tranquilo, não? Tranquilidade. A gente fica triste com esse tipo de notícia, né, rapaz? Porque ali por trás tem uma briga familiar para administrar o patrimônio, o legado deixado pelo João Gilberto, que já está com 86 anos de idade.
é que o João Gilberto não aparece muito, né, meu caro Edgar? Muita gente nem imaginava que ele tivesse toda essa idade, tantos anos de vida. Já tem 86 anos, coisa dessa, coisa para Dedéu. E parte da família, os 2 filhos do primeiro matrimônio, argumentam, Dedéu Gilberto especialmente, que ele anda com uma certa confusão mental, com dificuldades para raciocinar, para tomar decisões corretas no mundo certo, e a atual mulher dele, que é a administradora, vamos dizer assim, a curadora, a tutora dele, tem tomado decisões desfavoráveis ao João Gilberto. Segundo esses filhos de João Gilberto, a Cláudia Faisal está, inclusive, empenhando, comprometendo esse patrimônio do João Gilberto, que vale alguns milhões de reais, por trás de toda uma briga por herança, por recurso, por dinheiro, infelizmente. Inclusive, em 2013, viu, meu caro Edgar, ela, junto com o João Gilberto, firmou um acordo com um banco privado, que passou a deter 60% dos direitos autorais, musicais, sobre os 4 primeiros discos do cantor João Gilberto. Portanto, a Justiça já determinou, deve acontecer a qualquer momento no apartamento do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, o arrombamento desse imóvel do João Gilberto, para que ele seja levado para uma casa de assistência, para um lar, para que lá possa ter o melhor cuidado possível, porque os filhos do primeiro matrimônio dizem que a atual esposa está mais preocupada com as questões financeiras, tomando decisões erradas, equivocadas, em detrimento da saúde mental, física, do bem-estar do João Gilberto, meu caro Edgar. É lamentável mesmo, né? Esse ícone da música brasileira. João Gilberto é um símbolo da música brasileira. Quando se fala em música do Brasil, se fala em João Gilberto, fala em Tom Jobim. Esse é um grande ícone e realmente é uma tristeza ver essa batalha aí sendo travada em público, que as coisas não se resolvam dentro do âmbito privado, dentro do âmbito familiar. Vamos aguardar novas informações aí, Viga. Obrigado, viu? Um abraço pra você, bom trabalho aí no Rio. Valeu, obrigado, garoto. Agora 11h19, horário de Brasília. Há exatos 50 anos morria o pastor Martin Luther King Jr. Paulinha, vamos lá, com um momento cultural agora aqui no Morning Show. Em 4 de abril de 1968, ele foi baleado na sacada de um hotel em Memphis, no Tennessee. O resto é a história aqui. Assassinado por James Earl Ray, que até hoje se discute, né, se era um racista branco agindo por conta própria ou se existia aí uma conspiração e ele só teria executado o assassinato. Nos Estados Unidos, muito se comemora nessa data, Edgar, e inclusive tem as causas que eram defendidas pelo Martin Luther King, que são lembradas também nessa data, 4 de abril de 68. Lembrando que 4 anos antes, Mr. King era o mais novo vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Ele que pregava a não violência, né? Uma das coisas que ele fazia, uma das ações que ele fazia era ocupar lugares que não eram permitidos pelas leis segregacionistas, com os sit-ins, né? Então, a ocupação pacífica desses locais, para externar aí a importância de se acabar com essas leis, né? Ele se encontrou com a Rosa Parks em 1955, que foi uma mulher negra que se negou em ceder o seu lugar, né, para um homem branco em um ônibus, e a partir daí começou com os seus manifestos sempre pacíficos. A gente está ouvindo aqui ao fundo o discurso mais emblemático da carreira do Martin Luther King, I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho de que um dia essa nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado dos seus princípios. Achamos que essas verdades são evidentes por elas mesmas, que todos os homens são criados iguais. Esse discurso ele fez em 1963 em Washington, depois de caminhar com 250 mil manifestantes, pressionando para que o governo exterminasse qualquer tipo de lei, qualquer tipo de discriminação social. O Martin Luther King também foi contra a guerra do Vietnã e no final da sua trajetória, antecipada aí, né, por esse tiro, também defendia os negros e pobres nos Estados Unidos. A gente tem muitos casos aí da trajetória do Martin Luther King representada em filmes, por exemplo. A gente teve Selma, de 2014,
né? Trazia exatamente o momento das manifestações de 65, que era pelo direito dos votos dos afro-americanos. Eu não sei se eles se lembram, mas foi um dos momentos mais marcantes do Oscar, quando se interpretou a faixa Glory, que foi a vencedora de melhor canção do Oscar daquele ano, o John Legend e o Common em palco ali no Oscar, as pessoas super emocionadas. Esse filme ficou tido como um pouco injustiçado, porque a diretora, uma mulher negra, a Ava DuVernay, foi esnobada pelo Oscar, ela não recebeu indicação aquele ano. Então muito se comemorou quando essa música venceu como melhor canção original. Em 2014 também foi lançado a autobiografia de Martin Luther King, um livro todo compilado por um historiador chamado Claiborne Carson, e que eram textos do próprio Luther King, alguns inéditos aí reunidos e trazendo toda a trajetória em ordem cronológica desse pacifista. E tem a história aí de uma minissérie que pode surgir em algum momento, porque a Oprah Winfrey, ela comprou uma trilogia que trata também da vida do Dr. Martin Luther King. Então, quem sabe em algum momento ainda veremos essa minissérie trazendo um pouco desse legado, Edgar. Boa, Paulinha, muito bem. Bom, vamos em frente aqui no Morning Show, seguindo de volta à política, já na reta final do programa dessa quarta-feira. 2 perícias produzidas pela Polícia Federal colocam o Conselho de Administração da Petrobras como um dos responsáveis pelo prejuízo em torno da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Vamos para as novidades, cara? Esse prejuízo foi antológico, Nossa senhora! Quer dizer, é gigantesco. Vamos aos números para você ver. Bom, tipo aquela história, vender gelo para esquimó, ao contrário. Exatamente. Desde 2013, o Tribunal de Contas da União já levantou as orelhas para a compra de Pasadena e falou, opa, vamos apurar o que está acontecendo. O Conselho de Administração da Petrobras, à época, era presidido pela Dilma Rousseff, que também era presidente da República e tal. Os conselheiros votaram a favor da compra e a Dilma Rousseff tinha o papel mais importante ali do conselho e falou, pode comprar, eu assino embaixo. Beleza, agora o que chamou a atenção nessa compra? Só pra gente ir aos números e lembrar do caso. Essa compra de Pasadena foi feita em 2 etapas. Em 2006, a Petrobras comprou a metade da Astra Oil, que é uma empresa belga e detentora dos direitos até então dessa refinaria nos Estados Unidos. Falou a Petrobras, eu te pago metade agora, depois eu compro outra metade, beleza? Beleza. A outra metade foi paga em 2012, 6 anos depois. Em 2006, na compra da primeira metade, a Petrobras pagou 359 milhões de dólares por 50% dos ativos da refinaria. Só que em 2005, ou seja, 1 ano antes da Petrobras entrar na jogada, a Astra Oil, que é a empresa belga, comprou 100% da refinaria por 42 milhões, ou seja, de dólares, muito menos do que a Petrobras pagou. 6 anos depois, em 2012, a Astra Oil acionou a Petrobras e aí a Petrobras teve que comprar o resto da refinaria de Pasadena e acabou pagando mais 820 milhões de dólares, ou seja, um déficit aí de mais de 740 milhões de dólares em prejuízo à Petrobras. À época, a Dilma Rousseff falou, olha, peraí, depois quando começou tudo a ser investigado, ela falou, olha, eu não sabia de nada, me passaram um laudo técnico meio esquisito, o Cerveró, que era então o presidente da Petrobras, que tem aquele olhinho caído, me enganou, não sei o quê. Só que, na delação premiada, Arcon, 50 segundos, posso chamar a sonora? Vamos chamar perdeu tempo de falar, pô. Então vamos lá, vamos ouvir. Ô Bia, a sonora do Cerveró, na delação premiada dele, ele falando que a Dilma sabia de tudo. Primeiro que eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há 1 ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade dizendo que tinha aprovado Pasadena porque eu não tinha dado as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Sabe o que aconteceu, Edgar? A culpa não é do Cerveró nem da Dilma. Tem a sonorinha da Dilma de 13 segundos. Solta aí, Bia, por favor. Dela falando sobre... Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego beira 20%. Ou seja, 1 em cada 4 portugueses estão desempregados. Ou seja...
Ou seja, 1 em cada 4, são 20%. Ela não sabe fazer conta. O problema do déficit da compra, do prejuízo, é porque a mulher não sabe fazer conta. Fora o Bera e 1 em cada 4 estão, né? Esse é o problema. Boa, Então, vai Ali, lá. mas voltando ao negócio de Passadina, o negócio da China pros caras, né? Eu investiguei muito Passadina e tem algo pra dar uma dica pro ouvinte fechando esse morning show, né, Edgar? Boa. Em economia, você tem um termo que chama Fairness Opinion. Você contrata uma grande instituição financeira para ela afiançar que você tá fazendo, o governo está torrando dinheiro público com uma boa compra. Quem deu a Fairness Opinion para o governo petista comprar Passadina foi o banco Citicorp. Eu só estou esperando a delação premiada do Palocci, porque ele disse que vai falar sobre o sistema bancário versus PT. Porque o Citibank deu a Fairness Opinion para uma usina que é chamada nos Estados Unidos de Rusty, a enferrujadinha. A pergunta fica no ar. Fica no ar. Vamos lá. Peraí, Edgar, deixa eu só concluir então, porque eu falei, mas não fechei. Vai. Então a novidade desse caso é que as perícias da Polícia Federal concluíram que o Conselho Administrativo tem sim culpa no cartório. Essa informação foi trazida pelo repórter Fausto Macedo no jornal O Estado de São Paulo desta quarta-feira. Falado. Vamos lá, Vini. Quem é que tá aí do nosso cast para dar o prêmio para os participantes do WhatsApp? Sim. No dia mais importante da República. Professor Vila, vai. Luiz Ascioli, vencedor. Sim. E aqui no E o bandido na cadeia. E aqui no Twitter, Paulo Alexandre Conk. Já falei com você aqui, Paulo. Falado. A gente fica por aqui, volta amanhã às 10 na Jovem Pan. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais. Cuidem-se. Olha lá. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.